Estamos aqui com o advogado, empresário do setor de pesquisas, foi secretário do Ministério das Comunicações, foi chefe da Secretaria Especial de Comunicação. Está aqui com a gente o Fábio Weingarten. E a presença sempre ilustre do nosso comentarista, o nosso filósofo Fernando Conrado. Você vai fazer a primeira pergunta vai lá. Para o nosso querido Fábio. Como se fosse CPI. Isso, como se fosse uma CPI. Sem medo. E você fosse o Renan Calheiros. Eu acredito que a grande pergunta que a gente deveria fazer aqui para o Fábio, já nesse primeiro momento, que ele traz aqui uma camiseta aqui. Ganhei aqui embaixo, chegando aqui, me deram aqui antes de entrar na guarita. Bolsonaro. E aí tenho que mostrar. Você também é um provocador, hein? Vamos agradecer o senador Flávio Bolsonaro. Lembra que na CPI você que fez suado, história. Hein? Fui o primeiro, amigo. Fui o primeiro. Fui o primeiro. Mas é bom, a gente vai falar muito sobre isso. Vamos Você falar. também é um provocador. Você acha... Bom, eu ia deixar você fazer Não, Emílio, não, por gentileza. Não, por favor. É por mesmo? favor, me desculpa. Faz isso, é isso aí. Não, vai lá, sem gracinha. Vamos lá que o programa vai ser bom. Tem muita coisa pra falar. Fábio, eu gostaria de saber como é que tá... Quando tu saíste do governo, a gente sabe todos os empecilhos que estavam em torno dali. Qual a relação hoje que tu tem com o governo, com a visão de mundo do Bolsonaro, de uma visão de mundo, já que a gente tem aqui um boné ainda, né, do Make Brazil Great Again, que foi aquele que tu utilizaste com Trump lá. Tu ainda tem um vínculo com o governo ideológico, de posição política, ou tu abandonaste de vez essa visão aí, cara? Boa tarde, todo mundo. Obrigado pelo convite. Imagina, Emílio, um prazer, Dani, Fabio. Morgado, Conrado, Sami. É um prazer estar aqui. Respondendo a sua pergunta, eu tenho um carinho enorme pelo presidente, pela família do presidente, eu sou muito grato a eles. Eu estou fora do governo desde março, mas mantenho contato de forma voluntária, de forma espontânea, mantenho contato com alguns ministros e continuo apoiando de forma irrestrita o governo de forma geral. Você não pulou do cavalo? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu achei que você tinha pulado do cavalo. Achou errado. Não, eu achei. Achou errado. Porque tem muita gente agora que tá esperando alguma coisa, né? Sim. Parece que o Moro vem aí e tal. Tem uma galera que tá falando, não, eu acho que o Moro vai ser legal. Tem um que tá meio descontente, não quer nem o Bolsonaro, nem o Lula. Tem uma parcela grande da Inclusive tem grandes pesquisas, como a gente viu, que já tiraram Bolsonaro e o Lula do páreo. Daí vai dar... Engraçado que é do antagonista ainda, que é onde ele participa como comentarista. E é justamente para essas pessoas que eu tenho que falar hoje. Para as pessoas que estariam meio desanimadas, meio desmotivadas com o governo Bolsonaro. São para essas pessoas que eu mando o recado aqui de abertura do programa, com a audiência gigante que vocês têm. Não se desanimem com o governo. A máquina é difícil, a máquina é lenta, a máquina é burocrata. Às vezes nem tudo sai na velocidade que a gente quer. Você aí que é bolsonarista desde carteirinha, desde cedo. Eu conheci o presidente em 2016, eu não sou apoiador de última hora. Eu não entrei depois que ele se elegeu. Eu já o acompanhava em emissoras de TV e de rádio desde 2016. Eu acompanhei cada minuto dele. Então você aí, eleitor bolsonarista que está desmotivado, terceira via, a solução milagrosa, não acredite nisso. Não acredite. Além disso, respondendo a sua pergunta também, Conradão, o governo Bolsonaro voou em 2019, aprovamos reformas impopulares, a reforma da Previdência passou, uma reforma que tira direitos da população de forma geral, e a população pedia por uma reforma impopular. Depois fizemos inúmeras outras coisas e veio a pandemia. O presidente Bolsonaro não governou em condições normais de temperatura por mais de 50% do seu mandato. Então, não desanimem, não fiquem desmotivados em pensar. A esquerda nunca. A esquerda destruiu o Brasil, a esquerda jamais. Agora, a solução milagrosa chega saltitante e acha que vai resolver. Nas reuniões ministeriais que eu participei, ele ficava calado. O Sérgio Moro. Ele ficava calado, não contribuía, não jogava em time, não carregava as bandeiras do governo. Ora as bolas, se você não quer carregar as bandeiras do governo, pega sua pastinha e vai embora. Não, foi o que ele fez. Quanto tempo depois? Quanto tempo depois? Agora, há que se pontuar bem pontuado. No momento em que teve o Vaza Jato, lá os leaks da vida, o presidente pegou e levantou a mão do ministro no jogo lá em Brasília. Do jogo do Flamengo. No momento em que o ministro Moro era um ministro que estava totalmente.
o presidente resgatou o então ministro no momento em que ele estava sendo completamente fuzilado. Em 2019, o governo avançou demais. Ministro Paulo Guedes voando. Ô, Vanga, você acha que essa demora... mas... Desculpa, Dani, só pra Vanga continuar. não, né? Você tá muito Só pra continuar nesse... Só pra continuar nesse tema, Pois você não. acha que essa demora dele aí foi esperando mesmo, como algumas pessoas falaram, aquela vaguinha no Supremo, não? Eu tendo a acreditar que sim, eu seria leviano de afirmar, de cravar. Agora, que nunca houve sinergia dele com as bandeiras do governo, nunca houve. Nunca houve. Talvez tudo que ele quisesse pautar vazava para o Globo, vazava para determinada jornalista do Globo. Exatamente o modus operandi que ele fazia na Lava Jato. Quando contrariado, chamava 3 jornalistas e vazava tudo para fazer com que ganhasse holofotes. Agora, na hora que ele precisou, o presidente Bolsonaro estava do lado dele. Mas o Moro também. Mas o Moro fez um serviço bom lá, Sim, prendeu a apreensão de drogas. Mas aí não foi ele. Aí foi a nossa super polícia federal e a PRF. Você brigou com o Moro, hein? Não briguei. Vamos só pontuar o que é verdade. Agora, a comunicação do governo não funciona, a comunicação do governo. É exatamente esses ruídos que causam, as marolas, a turma da hashtag, que provoca esses ruídos todos. O presidente Bolsonaro, o governo do presidente, entregou uma barbaridade em 2019. Pautas antipopulares, as reformas que nunca antes houveram. O ministro Paulo Guedes... Aprendi com o ministro Paulo Guedes em 2019. Somos um governo de centro-direita. Direita nos costumes conservadores e de centro liberal na economia. O ministro Paulo Guedes vai empregar isso no ano que vem na campanha. É um governo de centro-direita e a gente precisa disso. De conservadorismo nos costumes e liberdade na economia. É assim que devemos ser. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Sem passar pano, tá bom? Lógico. Apesar de te conhecer. É o seguinte, beleza, você... vou falar aqui. Você é um paninho de... Não, mas eu conheço o cara, eu posso fazer. É. Vocês que defendem o governo aqui, Então eu tenho que fazer nós. Você que tá... Aqui, ó o bonezinho. Chamar o Marinho lá, hein? Marinho é candidato. Tem uma passagem boa com ele. Marinho é Tem uma candidato. passagem boa com ele. Tem. Já vou contar. Então, Já vou camiseta contar. Tem uma Bolsonaro passagem que boa você ali. não fala, né? Depois acho que a gente pode abordar assim, como foi sua proximidade com o Isso. presidente. Isso. Tá bom? Isso. Depois a gente conta toda a história, quando ele tomou a facada, você Ótimo. levou lá no hospital Albert Einstein, tem toda a história, né? Tem muito. Que ele tava também, o filho do Bolsonaro tava em Floripa na bala, tem tudo isso. Tem, né? Eu tem, sei. tem. Mas vamos pontuar o seguinte. Então, teve uma capa da revista Veja, que você deu uma declaração. Perfeito. Nessa declaração saiu a opinião que você estava dando era parecer que você era contra o Bolsonaro. Você tá Não. Contra o Bolsonaro, não. Não. Ficou evidente na se entrevista. você lê a entrevista, você entende que você estava Perfeito. a favor do Bolsonaro. Perfeito. A capa era você contra, ok? Perfeito. Você tá fora do governo Bolsonaro. Perfeito. Por que você saiu do governo Bolsonaro e você mantém essa fidelidade? Você quis sair ou te tiraram? As duas coisas juntas. Eu mantenho um vínculo de sentimento com o presidente e com os filhos, do qual você mesmo agora acabou de falar. Devo muito a eles. Me encantei com o discurso deles em 2016 e eu só conheci o Eduardo, que era o único que era de São Paulo. O Carlos eu fui conhecer na cama do hospital, numa das visitas no Einstein, e depois numa única ou 2 visitas que eu fiz na Barra da Tijuca, na casa do presidente. O senador Flávio era do Rio de Janeiro e eu não o conhecia antes da vitória na eleição. Com relação à capa da revista Veja, a entrevista da revista Veja, eu provoquei a entrevista. Eu pedi para ser entrevistado na revista Veja, porque haviam rumores maldosos que eu tinha pedido dinheiro para a Pfizer. Eita. Exatamente Com a por negociação isso. da vacina. Com a negociação da vacina. E a República inteira sabia que o secretário de comunicação brigava por vacina, todas elas, todo o tempo. Ministros do STF confirmaram isso, procurador-geral, senadores, deputados, donos de veículo de comunicação, a iniciativa privada, todos. Não havia segurança jurídica para comprar as vacinas até a criação da medida provisória. Até que o senador Randolfo Rodrigues, ele mesmo confirmou que numa madrugada, a 1h25 da manhã, eu mandei um zap para ele e ele me retornou e conversamos por 35 minutos na viabilização de aquisição de vacinas. Então, um secretário ligado umbilicalmente ao presidente manobrou
todo o tempo, articulou todo o tempo para que o Brasil comprasse vacinas o mais rápido possível, no menor preço possível, na melhor condição possível. À época, era um produto escasso e se o Brasil não se posicionasse, o Brasil, o estoque das vacinas ao Brasil seria alocado para outro país. Abra um parênteses aqui, o nosso querido Samidana vai poder atestar um dos encontros que fiz na minha casa, com estatísticos, com donos de laboratório, com professores de matemática, e a gente previa muito antes. Quando foi isso, Sami? Acho que foi antes da pandemia chegar por aqui. Exatamente. Exatamente. O único cara do governo que ligava para dono de laboratório para saber se tem tendência de positivo ou negativo, está crescendo, está sumindo. Dono do laboratório DASA, Henrique Grossi, do Rio de Janeiro, fazia 45 mil exames de Covid por dia. Se ele está dizendo que hoje a incidência é maior, vai explodir aqui daqui a algumas semanas. Mas o Bolsonaro ficava andando sem máscara. Não, senhor. Deu cloroquina pra ele. Não, calminha. O presidente assinou o cheque ilimitadamente e irrestritamente. O presidente botou uma Itália inteira em fila para receber um auxílio emergencial jamais antes visto. O presidente sempre disse, eu sou testemunha disso, desde o primeiro momento. Uma vez aprovada pela Anvisa, eu vou comprar tudo. Ponto. O resto é marola. O resto é marola, Emílio. Ele deu dinheiro para o auxílio emergencial e disse que compraria todas as vacinas uma vez aprovado pelo órgão certificador. Ponto. Bom. O resto é não, mas eu digo, por exemplo, a atitude. Porque ele ficou como loucão, com a cloroquina, a EMA, aquelas coisas, andou a cavalo, ia se juntava no bar. O Bolsonaro. Deu munição pra turma chamar de genocida, né? Deu munição e os caras desceram. E essa é uma crítica, inclusive, do teu trabalho. Da comunicação. Ruídos então, vamos lá. O Bolsonaro no cercadinho, você achava que ele tinha que ir pro cercadinho, ele se comunicava da forma que se auxiliava, falava alguma coisa, Bolsonaro, segura um pouco. Todo mundo auxilia o presidente tem a vida própria, o presidente toma as decisões próprias, o presidente tomou a facada, o presidente venceu 6 cirurgias, o presidente venceu o establishment, o presidente venceu inúmeras batalhas. O presidente teve 58 milhões de votos, o presidente sabe o que faz. O faro político do presidente, no qual eu convivi com ele mais próximo em 2019, é impecável. É impecável. E a comunicação? Você acha que ele se comunicou bem? É isso que a gente está abordando. Ele tem acertos e ele tem erros. Ninguém é perfeito, como ele mesmo diz. Ele sempre se procura a se aprimorar e vamos tocando. Ô, Vanguard, você tinha falado da questão da terceira via, né? Da questão de ter algo milagroso, né? Supor algo, propor coisas milagrosas. Mas o Bolsonaro também não falou que ele derrubaria o sistema, que ele faria um monte de coisa que acabou não conseguindo fazer. Essa venda de milagres, como é que você compara? Eu queria um comparativo seu do Moro e do Bolsonaro. Você vai comparar duas coisas completamente diferentes. Um foi presidente, o outro não foi. Um tem uma carreira de magistratura, o outro tem carreira política. Um teve 58 milhões de votos, o outro não teve. Um vazou coisas durante uma investigação, um procedimento que ele estava fazendo, o outro não. São duas coisas completamente diferentes. Mas o Moro tá meio PSDB. Vai acabar com a fome. Meio acabar com a corrupção. Não, ele falou o seguinte, eu vou fazer uma economia verde, inclusiva e digital. Uma economia verde. Aqui, para mim, por favor. Pretendo agora fazer uma economia verde, inclusiva e digital. Isso é verdade. Dessa forma, resolveremos muitos problemas das pessoas. Então, quer dizer, tá meio... Sapateiro. Você entendeu? Tá meio ali, ó. Tá meio ali. Estratégia é bater primeiro no Bolsonaro. Estratégia. Candidato. Candidato pode falar o que quiser. Promete. A gente vai lá e vai escolher um. Mas o grande problema... É isso aí. Desculpe. Fala, Vanga. Quem quer ser candidato não vai no Gero sexta-feira à noite com o Paulo Marinho. Pelo amor de Deus, Emílio. Você vai no restaurante famoso em São Paulo, o mais da moda, sexta-feira, com o restaurante explodido, com o Paulo Marinho. Pelo amor de Deus, né, Então, Emílio? mas o que Essas são as cascas de banana que um candidato bem assessorado não pode fazer. Pelo amor de Deus, não existe isso. Não existe. Aí transformar o General Santos Cruz com os bumbos que tocaram. Com os bumbos que tocaram. Exato. Filho hoje. Fez discurso. Deveria ter olhos pro general Heleno, pro general Fernando, pro general Braga Neto, pro general Ramos, pro almirante Ilques. Esses são os verdadeiros patriotas, esses são os verdadeiros gigantes da nação.
Repito, o Braga Neto, o Ramos, o Heleno, o Almirante Rico, o General Fernando. Pô, eu convivi com o General Santos Cruz, infelizmente, 2 meses, quando eu cheguei. Demorou dos 2 meses para me nomear. Como é que nós vamos fazer 300 mil reais numa inserção de televisão? Como é que pode custar tão caro uma inserção de TV e de rádio? Melhor não fazer nada. Realmente, essa é a visão do salvador da pátria. Clima? Eu não entendi. Como é que é o negócio? Reprovava. Vai Cruz, não aceitava os investimentos necessários. Na dimensão do Brasil, dimensão de comunicação é zero. Melhor não fazer nada. Aí ele que ficou como secretário. Né? O Santos Cruz era um ministro do qual você contava embaixo, logo no começo do governo. Mas ele que começou a mandar, né? No teu ele era ministro da Secretaria de Governo. E a SECOM estava embaixo dele quando eu cheguei. Você era SECOM? Você era SECOM? Sim. Isso. Os caras falam que a gente recebe da SECOM. Vocês e o Alan dos Santos. E o Constantino. Vocês e o Alan dos Santos. E o Terça Livre. E o Constantino. Você recebe da SECOM? Zero. Exato. Mas é bom a gente falar. Zero de qualquer pessoa. Era bom a gente falar um pouco de publicidade também. Eu recebo do Marcelão. Fala de publicidade. Eu recebo do Marcelão aqui. Ele quer... Do quê? Marcelão é o nosso merchan. Ele quer falar de publicidade. Quem? O nosso Vanguard. Pode falar. Você quer falar de verba da Globo? Alguma coisa? Não, eu acho que vale a pena. Como tá a história da Rede Globo? Eu acho que vale a pena a gente falar muito de verba de publicidade, verbas públicas, a relação anunciante, agência e veículo de comunicação. Você trabalha muito tempo nessa área, né? Há 22 anos eu trabalho no mercado de pesquisa e planejamento de mídia. Tenho que cumprimentar vocês, cumprimentar o Tuta pela inovação, pela coragem de entrar na TV, na mídia TV, que fique muito claro, eu venho da mídia TV, a mídia de TV aberta atinge 98,5% dos lares brasileiros, não podemos jamais menosprezar a televisão aberta, ela é gratuita, ela informa, que, combinado com o digital, que aprendi com o filho do presidente Carlos, que combinado, e ele aprendeu que a TV é aberta, combinado com o digital, elege um presidente. Vamos eleger só com o digital? Não. Vamos eleger só com TV e rádio? Também não. O digital veio para ficar. E a TV aberta já fala com o Brasil inteiro todos os dias. Então, cumprimento a Jovem Pan pela chegada no meio TV. Obrigado. Respondendo objetivamente, ao contrário do que foi falado, a SECOM durante a minha gestão jamais investiu em blog algum, de direita, de esquerda, de centro. Toda a verba da comunicação digital veiculada foi feita através do Google e o Google distribuía isso através das ferramentas dele. Fábio, como que você vê, falando de TV e de mídia, o governo tem uma TV própria, que é a EBC, isso era uma promessa de campanha de privatizar ou até fechar. E não foi isso que aconteceu. Aí eu queria que você falasse um pouco por isso, porque a impressão que eu tive vendo de fora é que não só não aconteceu, como ampliou. A gente teve até Jogo do Brasil. Não, mas isso foi a maior audiência da história da EBC. E se ela tá lá, ela tem que ser usada. E a gente tem que... Mas ela não se paga, né? Exatamente. Não paga, a gente tem que reduzir. A gente tem que reduzir os custos, tem que reduzir o dinheiro que se coloca, se investe nela, tem que reduzir. Mas nem tudo que se almeja é possível fazer. Você tem os funcionários que estabilizados lá, que não dá para manobrar, realocá-los. Nem tudo. A intenção do governo era essa, de privatizar a EBC, de reduzir e tal. Fato é que enquanto ela estiver lá, o governo vai gerir da melhor forma possível. Tá lá como presidente o Glenn Valente, que foi vice-presidente do SBT muito tempo, que conhece todo o mercado publicitário, que foi um dos 2 ou 3 que eu levei para Brasília quando eu cheguei lá. Como você bem pôs, Sami, foi a maior audiência da história da EBC, foi aquele Jogo do Brasil. Mas a questão é um pouco de objetivo. Claro, né? Assim, claro. Mas qualquer não deveria existir. Respondendo né? objetivamente, o Brasil, o país, não precisa ter uma televisão. Exato. Não precisa. Não é o core business do país ter uma televisão. Exato. Esse Mas você acha que vão privatizar não depende só do presidente. Que foi uma promessa. Não depende só do presidente. Então, quantas coisas o presidente tentou fazer e não conseguiu? Qual que é o empecilho no caso da EBC? Porque até o pessoal que é de oposição bate nessa tecla. Fala assim, falou que ia privatizar e não privatizou. Chamava de TV Lula, agora virou TV Bolsonaro. Quando não tá no governo. E quando a gente coloca qualquer coisa pra andar, começa a embarrear a coisa. Mas e a o coisa que é não de anda. empecilho de verdade? Eu não conheço o trâmite. Essa TV aí, essa TV era aquela TV Sul, não era? Sim. Tem a TV Sul, que era do grupo do Lula, era o grupo dos canhoteiros da América do Sul. Tem a TV Sul, que tem na Venezuela, tem um canal, Geral, tem até no YouTube. Hoje até se acho que é procurar TV Sul. Se tu procurares lá o TV Sur. grupo de Puebla, assim, a Sur.
né, que é um grande grupo aí de troca de informações com pessoas, né, com uma visão muito mais da esquerda e extrema esquerda. Isso. Era uma TV meio assim. Aí como fala espanhol, fizeram essa TV. Foi o Lula que fez, né? TV Lula. Não, mas vamos falar de outras coisas. Vamos falar do futuro. Falar de publicidade, respondendo do Summit das verbas. Da Secom? Das verbas. Você nunca deu um centavo. Não, porque isso já é... Fala de repete. Você nunca... É isso. Tô esperando o Pix. É legal, acho que você falar em grandes números. Porque foi uma coisa que você foi acusado, inclusive. De favorecer. De favorecer, de ter um esquema. Essa foi a primeira entrevista que você deu. Foram duas. Essa é a primeira que eu tô dando aqui. Essa é a primeira, que as pontes foram... Fiquei 37 dias na capa da Folha de São Paulo. Não foi? 37 dias. Morreu o Kobe Bryant, jogador da NBA, e eu continuei na capa da Folha de São Paulo. Assim, a metodologia que a Secom teve ao longo da minha gestão foi de muita economicidade e muita tecnicidade. Muito se fala da audiência que o veículo tem versus a receita publicitária que ele recebe. E aí começa a discussão. Eu tenho 50% da audiência. Medida por quem? Pelo Ibope, que é o único medidor que tem aqui, que agora chama Kantar, que é o medidor que mede TV e rádio. Se eu tenho 50% da audiência, eu tenho que receber 50% do dinheiro? Sim ou não, Sami? Eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que... Porque assim, primeiro que você falar sempre naquela mídia, você vai ter um problema de sempre atingir as mesmas pessoas. Certo. Então a gente precisa ver como tá eficiente. Então, por exemplo, se a TVA tem o mesmo perfil que a TV B e você soma as duas... porque as pessoas não estão assistindo no mesmo tempo. Perfeito. Só que você está gastando mais do que deveria com aquela massa de população. E se eu já sei que eu vou receber 50%, por que eu vou negociar se eu já sei que eu vou receber 50%? Onde é que está a economicidade? Onde é que está o respeito pelo dinheiro público? Mais um motivo. Se o Emílio resolve comprar para a Jovem Pan a Champions League, um programa novo, um conteúdo novo. Boa ideia. Eu também acho. Como o SBT fez com a Libertadores, como o Record fez com os campeonatos regionais. Você compra um produto. Eu compro o produto, mas eu sou obrigado a botar o share que ela tinha no ano passado? Por que eu vou investir? Por que eu vou inovar na grade de programação? Vou mais além. Surge um canal novo, como a Jovem Pan, como a CNN, como o Brasil Sem Medo, como o Brasil Sem Medo, como qualquer outro veículo de comunicação. Você não tem histórico, eu não tenho histórico, então eu não posso fazer. Então não compre essa ideia que o share de audiência é o share do dinheiro. Não é isso. Isso é um desrespeito com a verba pública, com o erário público. Não pode ser isso, não pode ser esse o critério. Repito, o critério da minha Secom durante a minha gestão foi a economicidade, a racionalidade e o bom respeito ao erário público. Você fala... Mas, Fábio, mas você também é provocador e briguento, né? Isso também que tem que entrar na conta. Dá o exemplo. A camiseta aí, ó. Vamos falar de CPI, Dani? Quer falar de CPI? Vamos falar de CPI. Na CPI. Na CPI ou não? Obviamente, quem tá fazendo vira um palanque. Eu vou perguntar pro nosso filósofo. Ele tá assustado. Primeira vez. Você fala tão bravo. A concessão da concessão da Globo antes de falar da CPI, pô. O Fábio é da comunidade. Presidente do Zuckerman e tal. E ele é da comunidade, lógico. E ele é um cara assim. E ele fala mesmo. Ele é um cara que fala. E eu acredito que isso na política você vai arrumar muita briga. Isso. Mas a realidade é essa, né? O que a gente precisa cada vez mais são pessoas com coragem de expor seus pontos de vista. O que a gente mais tem aqui é o fala baixinho, né? Falando bem baixinho. O Cautela. Sim, Claudinho Cautela. Aquele não se explorou. Olha o próprio Sérgio Moro, ele entrou no ostracismo político. Desde que ele saiu do governo e agora ele veio já com a sua campanha colocando. Ele ficou quietinho até o momento. Mas ele é um bom player, hein? Mas claro, mas treinado. É bom sim. Não, o Sérgio Moro é treinado. Né? Tá treinando ainda. É o gerúndio. É o gerúndio, não é pretérito, é gerúndio. É isso, é gerúndio. Para não sair da televisão, vamos saber do lance da concessão da Globo, que a galera quer saber essa questão aí. É um discurso que o Bolsonaro já tinha tomado lá atrás. É algo que depende dele ou de quem depende disso aí? Você acha que isso vai acontecer? Como que é? Não conheço a regulação, não conheço o que é a Anatel, que deve ser o órgão que regula isso, o Ministério das Comunicações. O que eu posso dizer? A família Bolsonaro é perseguida pela TV Globo desde que eles estão na vida pública. Eu tive a infelicidade de assistir um jornal nacional ao lado do senador Flávio Bolsonaro, em que ele ficou 26 minutos tendo toda a sua carreira rasgada, toda a sua vida sendo debuxada, e requentam, e o mais do mesmo.
E foi julgado semana passada, há 2 semanas atrás, e o STJ decidiu por 4-1 em anular todo o rito processual em que ele sofria. Agora, não obstante, foi objeto de minutos e minutos de programas, de tudo. É pai de 2 meninas, como eu sou pai de 3. Não se faz o que fizeram com ele. Não se faz. Golpeiam a TV Globo, golpeia a família Bolsonaro abaixo da cintura há muitos anos. Mas todos estão na política, né? Tá. Mas o Lula também apanhou da Globo. Sempre. O Lula apanhou da Globo. Lógico. Lembra o Lula? A questão, vamos fugir da questão. Eu acho, querida. Veja a lei que está vigente no mercado publicitário, vê quem fez a lei e vê quem favoreceu e quem prejudicou. A lei é 12.232, depois o Sami dá uma olhada nisso e vê o que diz essa lei que regula o mercado publicitário e vê em que governo que fez essa lei para regular e para determinar um monte de regras do mercado publicitário. Então não venha dizer que a Rede Globo tratou igual a família Bolsonaro e a esquerda, porque não é verdade. Mas você acha que isso pode acontecer, essa questão da concessão ou não? Eu não conheço a regra, eu não conheço a regra. Se tiver dentro da regra, não há que se falar em cassação de concessão. Se tiver fora da regra, eu acho que tem que falar disso. Tá. Fábio, mas assim, a regra tem que valer pra todo mundo, na caneta, né? Nada na canetada. É isso. Nada na canetada. Dentro das 4 linhas da Constituição. Em grandes números, quanto o governo, e aí eu tô falando do governo federal, gasta em publicidade e quanto a Globo recebeu, porque também a Globo continua recebendo, imagino, por ser o maior grupo, que o que recebeu mais, né? Talvez proporcionalmente eu nunca me preocupei com números, eu sempre me preocupei com o respeito do dinheiro. Não, sim, eu nem sei qual era o meu orçamento, até porque variou. Um ano foi 60, um ano foi 180, esse ano parece que é 450. É isso. Esse ano parece que é 450. Eu nunca me preocupei com o orçamento, sempre briguei pelo orçamento, porque acho que tem que comunicar na mídia offline, na mídia tradicional. TV, rádio, outdoor, fazer um mix de meios substanciável, um mix de meios completo. Nenhum mais que o outro, nenhum. Se a televisão tem 60% de participação, a TV tem que receber 60% e assim sucessivamente nos meios, não nas mídias. Nas mídias e meios. Tá, contando tudo, contando Exato. Google. Mas hoje é só Google, né? O que eu aprendi no governo? Quem ferrou a Globo não foi o governo Bolsonaro, foi o Google. YouTube, Sim, Google. As é isso aí sociais. que é lógico. Mas que tomaram Netflix. Diversificou, né? Bolsonaro. Mas eu vou fazer uma pergunta pro Fábio, assim, ó, tu tava comentando aqui que a Globo atacou muito a família Bolsonaro, tal. Diante de todos esses escândalos ou não que a gente teve de ou rachadinha, ou o cheque que chegou na Michele, como que tu entende que foi a atuação do governo na sua defesa em termos de imagem mesmo? Tu acha que eles agiram bem, eles escolheram uma linha de defesa boa, fizeram errado, deixaram sangrar automaticamente, ou eles controlaram o sangramento? Qual é a tua visão? Resposta objetiva, fizeram o que dava. Tá. Fizeram o que dava. Brasília, aprendi que é mais tempo e energia gastado em responder a questionamentos da imprensa do que você propor algo à imprensa de construtivo. É muita reação e pouca propositura. Então, você gasta em demandas de lei de acesso à informação, você gasta muito tempo e muita energia para reagir ao invés de você pautar e você avançar e você ser a locomotiva. Mas, de todo modo, o presidente, quando vai para um cercadinho, ele tenta pautar, o presidente dá entrevista, a gente fez em 2019, a gente rodou inúmeras emissoras de televisão com inúmeros apresentadores, inclusive na campanha da nova Previdência, a gente levou o presidente em grandes programas de grande audiência, de grande notoriedade. E assim, outra que eu aprendi no governo, a mídia regional funciona muito. A linguagem no Nordeste é uma, a linguagem no Sul é outra, a linguagem Centro-Oeste dos grandes centros. Cada região tem a sua comunicação especializada, específica, com o seu locutor regional, com o seu merchan. O Brasil é muito grande. O Brasil não dá pra fazer, põe tudo na Globo, faz o share da Globo e fala todo mundo a mesma língua. Mas eu fico já foi assim. Exatamente. Já foi Exatamente. Assim. Mas por que um cara do setor privado, você é um empresário, você tá lá com o teu negócio, tá andando, você resolve ir pra política? Porque daí dentro dessa pergunta é onde acontece também a corrupção, né? O cara tem a caneta, ele tem o relacionamento,
ele consegue ter um network, foram aprovar alguma coisa, você tem essa relação, isso funciona. Primeiro, por que você foi pra política e largou e colocou tua cara a tapa pra tomar porrada? O cara fala, tenho ideologia, eu quero um Brasil melhor. E como que a gente combate justamente isso que a gente tá falando de verba pública? Qual que é a sua visão? A minha visão é que no momento em que eu conheci o presidente em 2016, por conta de uma apresentação do Eduardo a um amigo meu também da comunidade que você conhece, então fizemos um jantar e eu me apaixonei pelo discurso do presidente à época, 2016, começo de 2017, quando ele tinha 2-3% das intenções de voto. A minha condição financeira permitia à época. Eu queria ver um Brasil novo para meus filhos, para toda a sociedade. E a gente vinha de um governo completamente destruidor do PT. Isso motivou a minha ida ao governo. Adorei as propostas que o presidente propunha à época. O ministro Paulo Guedes sempre foi um alicerce, pilar e pétreo do presidente, e topei para o governo. Ô Wangart, como é que você vê a questão do governo Bolsonaro na questão de conflito, né? A gente fala aqui que muito do desgaste do governo pode ser atribuído a esses conflitos. A gente tem o conflito com a Globo, conflito com o Dória, com as mídias e agora também com o STF. Queria que você falasse sobre esse tipo de conflito. Se não tem jeito, tem que ser conflito. Quando você tem, você mesmo disse, é um governo conservador, você tem que ser conflituoso com o que já está posto no ambiente. E o que você acha da treta do STF com o Bolsonaro? Eu acho que o governo sempre reagiu aos ataques que recebeu. O governo sempre respondeu. E a gente foi atacar de todo jeito. Como o Dani bem disse, eu fiquei 37 dias na capa da Folha. A matéria ia, a matéria voltava, a matéria ia, a matéria requentava. Mas isso aqui é da vacina? Não. Isso aqui dizia que a Secom favorecia empresas que tinham contrato com a minha empresa de 20 anos atrás. Porque a sua empresa é ligada ao meio publicitário e às televisões, Minha empresa não compra mídia, minha empresa não vende mídia, minha empresa vende dados. É uma consultoria. É uma empresa de pesquisa de mídia que não tem nenhum vínculo com comprar mídia e sair e vender mídia. Você me corrija, basicamente quando você vai anunciar em algum lugar no SBT, na Globo, você sabe o horário que o cara anunciou. Isso, eu auditava. Qual que é a audiência? Audiência não. Quem mede audiência é o Ibope. Ele audita publicidade. Audita publicidade. Quando vocês batiam os recordes de merchan no Pânico domingo à noite, eu reportava em real time toda a carga publicitária do programa. Entendi. Então, por falar em publicidade, um breakzinho pra rede. Então nós vamos conversar. O papo é bom. Ele é bravo. Ele é bravo. Candidato, parece candidato. Cheiro de candidato. Qual é o interesse do Weingarten em 2022? Eu achei que ele ia... Então, a gente continua aqui com o Fábio Weingarten, conversando aqui com a gente. Ele foi da Secretaria Especial de Comunicação do governo federal e também o nosso querido presença encantadora do Fernando Conrado. Show. E o Conrado continua lá no YouTube. Hoje ele tá tá meio quietão hoje. Tá. Não, eu tô aqui ao vivo, tô seguindo a dinâmica do programa. Não, se solta. Tô esperando a minha vez. Tira o blazer. Eu só não sei se eu posso extrapolar você. Claro que você pode. Você deve. Então vamos fazer o break rapidinho. Já a gente volta aqui na Jovem Pan. Vai lá, Reginaldo. Muito bem. Deixa só ele completar a questão do STF. Ele continua no YouTube, ele só para na rede de rádio. Na questão do STF que você estava desenvolvendo. Não, eu acho, em primeiro lugar, os ministros do STF estão lá porque passaram por concurso, porque fizeram uma carreira jurídica. Então não há que se discutir quem está lá. Eles estão lá, eles fazem decisões acertadas, eles cometem decisões equivocadas, eles estão lá, tem que conviver com eles. Eu tenho amigos lá, na hora que eu precisei, quando das vacinas, eu fui pedir vacina a 2 ou 3 ministros do STF e muito corretamente eles confirmaram que eu estive com eles e tal. Então, entendo que eles zelam pela Constituição, eu entendo que eles guardam o equilíbrio da democracia, eles fazem o que tem que ser feito na cadeira deles. Oi? Alguns, né? Mais ou menos. Tá, mais ou menos que alguns. Alguns ministros. Alguns ministros. Primeiro, teve alguns que eu nem conheci. Tá, mas é sabido que alguns estão na canetada fazendo coisa aí que acusam o presidente, né? De ditador, mas é o cara que não vai na canetada e faz. Estão falando do Alexandre de Moraes. Você concorda ou não? Eu sou obrigado a conviver. Aliás,
Todos nós somos obrigados a conviver com ele. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir um deputado mandatado de dar entrevista, no meu ponto de vista, ditatorial. É um absurdo. É um absurdo. Não se pode calar ninguém de dar entrevista ou de falar o que pensa. A raiz da palavra deputado parlamentar do parlamentar é parlar, que é falar. Então, a decisão de impedir o deputado Daniel Silveira de falar, no meu ponto de vista, eu escrevi um artigo sobre isso, é completamente equivocada e abusiva. Agora, cabe a vertical jurídica dele, do deputado, da base do governo, de tentar reformar essa decisão. É isso aí. Não adianta reequilibrar. Exatamente. Reequilibrar. Exatamente. Porque o que eles falam é o seguinte: ocuparam ocuparam uma lacuna. E em Brasília não tem espaço vazio. Você sabe que não tem espaço Brasília vazio. não tem. O cara tomou conta ali, ele tomou já conta. Tem um agora, exatamente. Agora, o problema é como sair disso. Porque, pô, a gente tem que acreditar na justiça. A justiça é cúmplice, meu amigo. Não tem. Mas o grande problema disso aí, a gente sabe, é quando a gente começou a ter os ministros que estavam sendo indicados aí à nossa Suprema Corte, que eles não preenchiam os pré-requisitos, que era uma reputação ilibada, o notável saber jurídico. Quando começou, porque antigamente, quando eu estudei direito, lá nos anos 90, eu me formei, fui advogado 12 anos, quando tu aprende, tu respeitava todos os ministros do STF, tu ia nas palestras, tu queria saber o que eles pensavam. Hoje virou uma grande farra. Tanto que dentro dessas discussões, nas 4 linhas, o que pode mudar, ontem passou na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a revogação da PEC da Bengala, que eles querem baixar a aposentadoria compulsória de 75 anos para 70. E com isso acabaria saindo, né, os que têm 73 anos, Rosa Weber, quanto o Lewandowski. Mas a pergunta que eu quero te fazer aqui, Fábio, é a seguinte, ó. A gente viu o governo no início deles, nessa visão ideológica muito combativo, atacando todos os seus inimigos, vamos dizer assim, os seus opositores. E hoje a gente viu, depois do 7 de setembro, um governo que, né, já tem alianças com outras vertentes políticas, um governo que está procurando caminhar por outros rumos não tão beligerantes. E aí eu te pergunto, tu acha que o governo abandonou essa visão combativa e ele se torna agora um governo de transição, querendo fazer uma remagem mais para uma pacificação, ou como tu bem falavas aqui, um governo de centro-direita? O governo pode ser de centro-direita e continuar enfrentando as bandeiras que ele possui. Sim. Então, mas eu falo do seu modus operandi, né? Não ser tão combativo como antigamente era. Eu tô fora do governo faz 9 meses, 10 meses, eu não sei. Tua percepção. A minha percepção é que o governo poderia ficar um pouco mais ativo com relação a identificar pautas contrárias e ser mais categórico nessas pautas. Essa é a minha opinião, de fora, não sei como tá, mas precisa compor, precisa trazer gente nova, política é agregar, precisa formar time, que poucos têm essa característica lá. Não dá pra você brigar com todo mundo o tempo inteiro. Sim, aprendi isso lá. Você acaba batido. Então, mas você acha, porque o Bolsonaro foi meio fenômeno, ele não tinha nem partido. Eu lembro que a gente fazia... Quando ele vinha aqui... Muito. Vinha com frota. A Verinha tava aqui, ela falou, ele não tem nem partido, ele não tem nem partido. E eu via que... ele vinha com o Nióbio, ele vinha com as pastas dele. Agora ele tá mascarado, foi embora da entrevista. Não, para. Vamos fazer igual o João Kleber. Para embora da entrevista. Voltamos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre nesse programa, Fábio Weingarten está aqui com a gente. Ele foi secretário, ele foi chefe, né, da SECOM. É melhor falar assim, chefe da SECOM, que fica mais simples no governo Bolsonaro, e agora está avulso. Você tá totalmente ele fez avulso. Fez um João Kleber aí que ele ia falar o quê? Você tá avulso ou não? Vocês estavam recriminando o presidente ter saído da entrevista no meio. Sim. O presidente foi desrespeitado por não. O presidente foi totalmente desrespeitado. Você tá muito... Não. Tenho passagens. Não. Eu só fiz uma pergunta. Tenho passagens com a família ali que vai fazer parte
parte da biografia da campanha Ele da Vitória. podia responder. Tenho passagem. Mas Tenho passagem. Tenho passagem. Verdade, inconveniente. quer falar sobre Mas isso? vamos lá. Quer falar sobre essa passagem? Não, acho que não precisa. Eu acho que... Não, porque eu acho que tem interesse político dos dois lados. o seu, eu não tenho interesse político. na Não sou situação candidato foi. a nada. Eu acho. Não sou candidato a Candidato. nada. Eu Que fique Olha muito quando bonito. você é picado pela política. Olha o sorrisinho. É difícil. A mosquinha do poder. Olha o sorrisinho de candidato. Não. Lembra Nada. bem. O que me motivou a ir para sorrisinho Brasília de foi candidato. democratizar o setor de comunicação, que surgissem nossos veículos, que as verbas fossem distribuídas com equilíbrio, para que a gente tivesse a pluralidade de meios. Isso motivou a ida, aliado ao discurso absolutamente encantador do presidente à época. Você tá muito torcida, Bolsonaro. Tá muito. Você tá com a bandeirinha aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Então tá bom, Vamos Bolsonaro lá. demais, você gosta pra caramba dele. Muita gente pulou do cavalo do Bolsonaro. Então, é isso que eu ia colocar. Então sabia. Pode falar. Por quê? Não, então. Ainda tem. Porque o Bolsonaro, a gente tava falando antes, quem tá ligou o rádio agora, a gente tava falando o seguinte, o Bolsonaro veio aqui já há muito tempo, fez lá o Poderoso Castiga, fazer Super Pop, esses programas, que ele era Bolsonaro caído, né? Era o Bolsonaro, na época. Não tinha prestígio Na época. Ele ia nos programas de polêmica. Quem era o contra a arma? Quem é o a favor de arma? Nessas Quem é pautas. contra? Isso aí. O Cunha teve aqui e falou que nem olhava na cara dele. Nem computava o voto Nem dele. respondia o WhatsApp. O voto dele não valia. O Cunha é candidato, hein? Tem. Por São Paulo. Isso. Bom, aí é o seguinte, juntou muita gente no governo. Por quê? No segundo turno. Que foi o Bolsodória, um monte de gente. Joyce. A própria Joyce. Todo mundo colou no Bolsonaro. Aí deu essa confusão. Convivi intimamente nessa Então, época. Convivi aí deu a Tinham confusão. 5 ou 6. E tinha os esquizofrênicos lá do Rio de Janeiro que afastavam o presidente dos verdadeiros amigos. Quem eram os verdadeiros amigos na época da campanha? O Naban, que é o secretário de regularização fundiária. O Gilson, que é ministro do turismo. Eu, mais uns 5 ou 6. Quando chegou a turma, Paulo Marinho e o outro que Deus o tenha, que eu não vou mencionar, que já Não, mas o faleceu. Paulo Marinho também ajudou ele, pô. Fez a campanha na casa Fez a dele. campanha na casa dele. Pegou a cozinheira dele, pô. Fez a campanha na casa dele. Não foi uma A campanha foi lá? Nada. Não, Como não, a lógico campanha que foi. lá? Não foi uma guerra política também? Não. Foi o QG, pô. A campanha O Rio foi. de Janeiro estava fechado com o Bolsonaro. Quer tocar no assunto? O Rio de Janeiro estava fechado com o Bolsonaro. Aí teve a teve a facada. Certo. Daí teve o Einstein, você participou, conseguiu. E aí o Bolsonaro, você criou uma relação mais íntima com o presidente. Sempre E teve tive. um afastamento também da turma do Rio. Todo mundo no jogo tava com interesse da aproximação com o presidente, correto ou não? Não, porque esses caras. A diferença é que esses caras entraram quando o presidente já tinha se viabilizado. E eu entrei, mais o Gilson, o Naban, a gente entrou quando ele tinha 3% das intenções de voto. Essa é a grande diferença da vieram história. antes, não Mas foi muito antes. Mas Before he muito was antes. cool. Tem os caras. mas aí- Isso é a definição que a própria imprensa deu. Apoiadores de primeira hora. Tinha o Tércio, que foi rotulado como integrante do gabinete do ódio, que inventaram isso. Isso quem Quem é inventou. o Tércio? Tércio era que estava na campanha, trabalha na assessoria do presidente, como que cuida de varredura de redes, que identifica qual é a temperatura das redes. E o rapaz impecável, super qualificado, que foi rotulado como membro do gabinete do ódio. Quando não tinha ninguém, tinha o Tércio. Bom, o Bolsonaro vinha sozinho aqui. Vou repetir. Vinha sozinho no primeiro turno. Durante a campanha, o Via Tércio... ele e o Dudu, que O põe o Eduardo revólver na Bolsonaro. mesa. Ele vinha armado. Com o revólver na mesa. Via ele e o E a Dudu turma do armado. churrasco. Do pistola. Na campanha tinha 3 ou 4, isso eu asseguro pra vocês. E um belíssimo trabalho do filho do presidente, do Carlos, que eu não conhecia, trabalhava as redes, trabalhava as Não, mas plataformas. teve o Bebiano também, Também. o Paulo Marinho. O Paulo Verdade. Marinho tentava ajudou. levar o presidente no Bolsonaro, ainda bem que o presidente não ia. Fez flexão, hein? Fez flexão. isso. Deve estar com dor no tríceps até agora. Não, os dois fizeram. Ô, Vanguard, você falou que precisava de um time e a gente tá falando aqui do começo da campanha e tal. Como é que você vê? Aqui teve uma ascensão da direita e aí muita gente da direita colou no Bolsonaro e por alguma questão, né, de questão de cargo ou alguma coisa assim, se afastou. Você falou que precisava de um time. Você acha que ainda a direita vai se unir ou a direita é isso mesmo? É o próprio interesse e a questão da ideologia é só para ganhar voto? Aqui tem um expert de ideologia e de... eu torço para que a direita amadureça, a direita identifique as pautas prioritárias. Tem uma delas que é completamente fundamental. É o vice do presidente para 22. O presidente não poderá se reeleger uma vez reeleito. Quem será o vice?
É completamente estratégico uma definição racional de quem será o vice. Oxalá alguém evangélico, alguém conservador, ou seja, esta é uma decisão principal para o sucesso da direita. Mas da esquerda também, do Lula também, não, né? mas é que assim, o Lula também está buscando... mas em termos de direita e esquerda, é muito interessante de ver que a esquerda sempre, qualquer um dos setores, sempre enxergou o Lula como meio de ação. Então o Lula sempre foi escolhido. Respeita a hierarquia. Total, não, é o Lula e toda a esquerda vai no Lula. Já na direita, a gente tem essa direita Pampers, a direita limpinha, a direita que chegou no poder e agora não quer se queimar, recua. Direita hashtag, que adora, que acha que vai resolver as coisas nas hashtags. Não, você tá no campo de batalha, as coisas não então, saem como a gente acha que sai. A direita não entendeu que o Bolsonaro é o meio de ação. Eles querem algo mais específico, melhor, virtuoso. O produto é esse, é o que tem. É o que tem. E vamos ver se... Eu também quero alguém melhor, mas eu tenho plena noção, pragmaticamente, que o meio de ação é esse aqui. Só 26 agora. Perfeito. Você tem quadros belíssimos no governo que, por causa exatamente desses ruídos, das marolas criadas, não tem holofotes, não Fica tem escondido, Pegar o secretário de esportes, Marcelo Magalhães, que nunca veio aqui, até me mandou uma mensagem. O moleque é nota 10. O moleque tá revolucionando o esporte. O moleque pegou verba onde realmente a bolsa atleta. O moleque fez os jogos escolares. Nunca tinha feito. Assim, é tudo feito com muito critério, e às vezes as coisas boas não aparecem. Então, mas por quê? Não aparece. Aí temos que fazer uma meia-culpa. Nós mesmos geramos, às vezes, ruídos desnecessários, brigas desnecessárias. E o amadorismo do governo. Né? Qual foi o maior ruído desnecessário no seu entendimento do Bolsonaro? Pra pontuar agora, nesse momento. Você lembra de algum que você fala, putz, esse aqui devia ter feito diferente. O PT não sabia fazer autocrítica, né? Vamos ver se a gente... Não, mas não me cabe fazer autocrítica até porque eu tô fora do governo, mas... No governo, quando você tava lá, qual que você falou? Putz, aí os caras estão caminhando um pouco errado. Por exemplo, você tá falando aqui que você não tem interesse político e você citou aqui monopólio da política. O cara vai lá e se perpetua no poder. Sim. O PT fez isso e foi uma crítica que a gente fez. O presidente já declarou que era contra a reeleição algumas vezes. Então, se ele é contra a reeleição, por que ele tá fazendo campo? Por que ele vai ser candidato? Na sua opinião? Mas vai começar justo na vez dele? Ué, mas vai começar na vez dele? Não foi uma campanha, não foi uma promessa de campanha. Ó, eu não vou ser reeleito. Poder você não quer, você não deixa. Poder tomam de você. O cara vai deixar. Mas o cara é presidente da República. O poder aqui. Você quer sair do pânico. Mas eu nunca prometi. Eu falei que você quer sair do pânico. Assim, eu fico até se aposentar. Eu fico. Eu tô esperando. Tá aqui, tá boa. Tô esperando faz tempo que você prometeu e continua aqui. Tá vendo? Por quê? Daí eu fico lá, eu sou o general Heleno aqui. Então, Heleno, presta atenção. Presta atenção. Não, você semana que vem mostrou o estúdio, falou, vamos... Eu quero. Aí vem, o Tutinha vem com o contratinho. Que é bom o contrato. Mais um aninho. Aí eu olho o contratinho e falo... Poxa, tudo bem. Eu entendeu? Sei, mas eu concordo, não tem o que fazer. O político não quer, mas o político... E o Estado... O problema dele é abrir a bocona dele. Então, e outra não coisa. Fala nada, não fala que não vai se aliar com o Centrão, se aliar com o Centrão. Quem? O Bolsonaro? Não ouvi. Não, tô falando assim, o problema do Bolsonaro é abrir a bocona dele. Fala que, eu vou privatizar a TV Lula, não privatiza. Então fica quieto, não fala nada. Eu sou contra a reeleição, vai reeleger. Eu sou contra o Centrão, eu sou o Centrão no outro dia. Esse que é o grande problema dele, abrir a bocona e depois ele morde a própria língua. Não, mas não é que é candidato. A promessa não cumprida. Não, mas exatamente o que eu estava dizendo para vocês. O governo se mostrava muito mais combativo e agora está um governo de transição. Vai formando apoios, tira o pé daqui, tira o pé dali e a vida vai tocando adiante. Porque é normal, mas não fala contrário. Mas o jogo é esse. O jogo é esse, mas não fala contra. O político nunca vai falar a verdade pra gente. Mas é que a grande história é o seguinte, né? Os extremos não quer acabar com a fome. Quem ganha a eleição é esse grande meio. Se ele se coloca tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita, né? Nessa linha de Gauss, essas pessoas não ganham. Quem ganha é o grande centro. Casualmente, as propostas do Bolsonaro, quando ele coloca ali a sua visão mais conservadora de mundo, ou menos diferente da grande corrupção, né, dos grandes favorecimentos pessoais, ele conseguiu o apoio de grande parte da população. Agora, depois dos transtornos, como o Fábio falou bem, 2019 o governo estava bem pra caramba, agora 2020 o governo foi atacado por todos os campos. A pandemia em fevereiro. Tá ok, mas deixou a desejar. Mas o que interessa é que pro povo, o povo tá nem aí quem que tá fazendo. Ele quer saber se tem comida no prato, se ele vai passar perrengue ou não. E aí, nesse aspecto, eu vou até te perguntar,
que tu, num mandinarismo, assim, né, numa previsão, o que tu acha que a gente tem aí de Lula-Bolsonaro? Vai Lula, vai Bolsonaro? Como é que o povo, como é que um técnico em comunicação observa a reação do povo em relação a isso, Fábio? Na hora da urna não se apertará o 13. O 13 é sinônimo de corrupção. O 13 explodiu as estatais. O 13 destruiu ativos brasileiros. O 13 investiu em Cuba. O 13 desviou dinheiro das famílias brasileiras. A população brasileira não vai esquecer isso. Não vai esquecer isso. Na hora H, não aperte o 13. Você tá candidato. Não aperte o 13. Você quer voltar pro governo, Bonitão? Não, lógico eu tô feliz demais. Candidato. Não aperte o 13. Assim, responder é objetivo. Por falar em candidato, o que tu pensa agora para São Paulo aqui? Governador vem Tarcísio, vem o Salles como senador, tu vem como deputado federal. Não, eu não venho como é que vem essa... Não vem. O discurso o sorrisinho do candidato. Não, amigão. Vou continuar na minha pequena... que eu sou apaixonado pela indústria publicitária, pelo setor publicitário. Mas Eu não quero presidente nada. convidar Não quero convite para nada. Mas Quero se continuar. caso seja Quero continuar. convidado. Adoraria tocar publicidade e ajudar na campanha e tudo certo. Agora, acho que o meu amigo irmão Ricardo Salles deveria sair para deputado federal. Acho que o ministro Tarcísio deveria sair para senador em alguma praça onde ele tenha realmente chances. Não conheço os números dele aqui em São Paulo. Acho que o presidente tem que formar a bancada. Acho que o presidente tem que formar aliados no Congresso de forma geral. Que mais você perguntou? Não, eu só estava falando da briga de candidato, mas você tinha citado aí a pandemia. A gente pode até citar a questão da CPI que você foi e pediram sua prisão lá na CPI. Queria que você comentasse isso. É uma verdadeira... É um teatro aquilo. Vamos começar o tema CPI. Primeiro, eu me solidarizando às vítimas da pandemia, do Covid. Eu perdi 4 amigos e, graças a Deus, salvei 3, trazendo para hospitais de maior recurso. E perdi amigos muito próximos. Lutei dia e noite para que o governo fosse eficiente no combate à pandemia, em 2 frentes que me eram cabidas: no assessoramento do presidente, num primeiro momento, e nas campanhas publicitárias, dos quais a mentira da CPI diz que a SECOM não fez campanha, que o governo não fez campanha. O governo fez 13 ou 14 campanhas, se não me falha a memória, 284 milhões de reais investidos no tema, quer seja liderado pela SECOM, quer seja liderado pelo Ministério da Saúde, e me vira uma senadora e diz que o governo não comunicou nada. Ainda bem que tem auditorias de mídia para comprovar isso e ressaltar isso. Então, com relação à CPI, as 2 frentes, uma foi a entrevista da Veja, a outra foi a publicidade no tema da pandemia. Eu sou a prova viva que a CPI foi um teatro. Eu fui sugerido indiciamento em 2 tipificações: advocacia administrativa e prevaricação. Prevaricação no sentido de não ter feito o que devia ter feito na comunicação. Só perguntar para os donos de veículo o que eles receberam de campanhas publicitárias, e a outra de ter feito lobby pela vacina da Pfizer, desmentido pelo presidente da Pfizer e por inúmeras figuras públicas e da iniciativa privada. Inúmeros donos de veículo de comunicação, inúmeros empresários, inúmeros entes políticos afirmaram em entrevista, em ambiente coletivo, em ambiente privado, que o Weingarten realmente manobrou, pedia segurança jurídica e viabilidade jurídica para a aquisição das vacinas. Então, esta sugestão de indiciamento retrata o quanto foi teatral, o quanto foi persecutória o rito da CPI. Jamais menosprezando o trabalho deles. Jamais menosprezando. Mas eu sou a prova viva de quanto parcial ela foi. Os caras fizeram uma CPI, gastaram milhões, perderam nosso tempo pra mostrar que o Bolsonaro crime de curandeirismo, né? É brincadeira. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, talvez, não sei se vai ser polêmica suficiente ou não. Fábio Faria comandando a comunicação do governo. Concorda com os seus ritos? Não concorda? Acha que foi uma boa substituição? Não foi? Qual é a tua visão acerca disso aí, Fábio? Vamos deixar super claro. Tá. Eu tenho um carinho enorme pelos Abravanel, toda a minha carreira profissional. Toda a minha carreira profissional nasceu lá. Eu fui estagiário no SBT
em 98, 97, ao presidente do grupo, Guilherme Stoliar, que se aposentou ano passado com 49 anos no SBT, responsável pela toda a criação do centro de televisão da Anhanguera. Você tinha o Silvio, que era o showman de frente, e você tinha o Guilherme Stoliar, que era o motor atrás. Gente então, finíssima. Muito. A indústria é o que é, o SBT é o que é por causa do Guilherme, que Deus dê vida longa. A ele e ao Silvio são os meus votos. Com relação ao ministro Fábio Faria, eu apresentei auxílios do presidente, frequentou a minha casa, achava que a gente teria um casamento impecável e perfeito. Eu não tenho aspiração política, ele não entendia o que eu entendia de mídia e de publicidade, e a gente decidiu em conjunto criar o Ministério das Comunicações num momento em que precisava reformular e melhorar o entorno do presidente, e assim caminhamos bem. O ministro entendeu que precisava me trocar, me trocou e toca o bola nas costas. Uma bola nas costas. Você adora o Silvio Santos, o cara comia churrasco comigo, e aí eu criei ele um posto mais alto que o meu e ele me chutou. A conclusão, você vê quanto desapegado eu era. Quem é que na vida cria uma camada entre você e o seu chefe? É verdade. E eu criei uma nova camada. É verdade. Se eu reportava direto pro presidente, eu passei a reportar pra uma nova camada. De tão desapegado que eu era, de tão jogador em time que eu achava que precisava jogar. Muito bem, então eu vou fazer o break agora. Posso fazer esse break? Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre, né, Zuzu? Comunidade. Ele que está aqui. Amado Zuzu, por muito amado por muito odiado também. Outros, muito odiado. Faz parte da vida. Faz sucesso as pessoas. Então, e a gente tava falando aqui do futuro. Do futuro. Deus pertence. Futuro. Gasolina caríssima. Isso. Povo triste. É a culpa minha disso aí. Pera aí, ô Bolsonaro. É isso aí. A pesquisa agora é o seguinte: Barba em primeiro. Sim. Lula em segundo. Terceiro lugar embolado. Sérgio Moro com calça. Briga pra Libertadores. Ciro. Vai ganhar quem? O que dá? Jogo? Vai lá, você quer Libertadores. Ele já tá indo. Flamengo. Não, vou responder. Vou no Flamengo. Libertadores, Palmeiras ganha. Gol do Felipe Melo. Pode cravar. Vai gol do Felipe Melo, bola rebatida. Bola rebatida, o Felipe Melo bateu e vai fazer o gol. Talvez aos 20 e pouco do segundo tempo pra desespero. Mas o Landim também, meu amigo presidente do Flamengo. Vai, não muda de assunto não. Vamos Fábio, pro Sérgio Loiro, vai. E aí? Vou usar uma piada. E agora? Eu venho de pesquisa, eu acredito em previsibilidade, matemática, tá aí o Sami gênio, especialista nisso. Acho que não se pode desprezar a matemática e a estatística. Isto posto, todos esses institutos de pesquisa de agora disseram que o presidente Bolsonaro não chegaria ao segundo turno. Então isso também não pode ser esquecido. Não, mas agora já deu uma mudada. Já deram uma coxambrada. Estou me referindo à eleição de 2018. Última. Todos esses institutos de pesquisa disseram que todos os candidatos venceriam o Bolsonaro num eventual segundo turno. As metodologias dos institutos de pesquisa precisam ser revistas, e a gente passa num hiato de metodologia, Sami, me corrija, em que as pesquisas eram feitas em pontos de fluxo de pessoas, de grande concentração de pessoas, e hoje, por razão de custo, as pesquisas são feitas de forma digital, seja por aplicativo ou telefone. Isso fragiliza a metodologia, isso fragiliza a representatividade da estatística do campo entrevistado. Certo, Sami? O que chama atenção, independentemente do modo, é que você tem um erro. Qualquer pesquisa você fala assim, olha, 95% de chance de estar entre isso e isso. Mas o que a gente vê é que elas são divergentes. Então, existe uma inconsistência, né? E quando ela erra, o que acontece? Nada. Ela tá aí para o próximo que pagar e pagar. Mas ela perde a sua reputação. Ela perde a sua reputação, ela perde seu valor de mercado. Não importa, mas vai ter sempre um tonto que vai querer comprar para pautar a imprensa e para pautar a população. Então, mas os modelos estão errados. Estão errados. Estão errados. A população gosta de apostar no que está em primeiro. A população gosta de ir quem está em primeiro. A população não gosta de perder. Então, a pesquisa errada, fraudulenta, mentirosa, tenta conduzir a população para um erro, para um voto não condizente com a realidade do momento. O papel da pesquisa é retratar a realidade do momento, uma fotografia da intenção de voto do comportamento da população. No caso da eleitoral, é a intenção de voto. A pesquisa pode se dar por consumo, por medição de TV, tão contestada, e assim segue. Respondendo objetivamente, ainda é muito cedo para falar em pesquisa. O
governo tem que se articular, o governo tem que parar de criar ruídos, o governo tem que escolher um vice atômico, conservador, evangélico, que de fato sempre estiveram do lado do presidente. O governo tem que eleger 3, 4 pautas prioritárias. Ah, mas a gasolina tá cara. Ah, o filé mignon tá caro. Ah, o gás tá caro. Isso é decorrente da pandemia. Todas as cadeias de suprimento do mundo inteiro foram colapsadas. Não tem navio, não tem container, não há suprimentos, não há matéria-prima. As multinacionais não conseguem produzir carros porque não tem chip de fabricação. Um chip custa $1, paralisou toda a cadeia produtiva. Então, Deus queira que não havendo novas ondas da pandemia, a vacinação crescendo, toda esta inflação... Mas não falta nem um ano, pô. Menos de um ano para a eleição. Ministro Paulo Guedes, com segurança no cargo, com apoio do entorno do presidente, ao invés de atacá-lo, dar segurança ao ministro Paulo Guedes, deixar o ministro trabalhar, ministro carregar, eu tenho certeza que o ministro Paulo Guedes vai colocar a casa nos eixos, vai retomar os baixos índices de inflação, vai retomar tudo que prometeu durante esse primeiro mandato. São amargos, né? Exato. Por exemplo, às vezes os políticos, e aí vale para o presidente, vale para qualquer político, querem soluções que são mais populistas. E isso tem um custo. E aí a demanda é populista, então, né, Sami? Dois populistas. Funciona assim. Enquanto a população não entender que às vezes os remédios são duros, a gente provavelmente não vai evoluir em economia. Parte da inflação é porque perdeu credibilidade nas contas públicas futuras do país. A gente precisa retomar isso. Como vai ser feito, aí é um outro caminho. Agora, você como estrategista, você que entende de política, tem uma frase do Galvão Bueno que eu gosto, que é: não pode deixar eles gostarem do jogo. E estão deixando. O Moro tá jogando agora. Tá gostando. Pegou o Zema, tá fazendo aí as suas alianças políticas, articulações. Qual que você acha que é a manobra que o Bolsonaro pode errar e o Moro pode ter mais chance do que ele? Eu acho que vai entrar o Felipe Melo, vai enfiar o dedo no olho, vai dar uma voadora e nós vamos ganhar o jogo de 1-0 e vai comemorar, vai ser mais ou menos isso. Assim, como foi em 2018, graças a Deus não teremos outra facada, não teremos elementos que estiveram contidos. O Moro é carta fora do baralho, na sua opinião? Não tem chance? Ninguém é carta fora do baralho, o favorito é o presidente Bolsonaro. A única grande diferença, me corrija aqui, Conradão, se tiver, nós não somos mais o estilingue dessa vez, nós não somos mais os desafiantes dessa vez. Nós somos os desafiados, nós somos o governo, nós precisamos sedimentar as nossas bandeiras, nós precisamos calçar os nossos discursos e eleger as nossas prioridades. Um discurso firme, uma campanha planejada, uma campanha que faça tão bem feito quanto o Carlos fez no digital, que use televisão, que use rádio, que use mensagens. Está muito candidato. Só falta um bandeirão do Bolsonaro aqui. Palestrante candidato. Nossa, como? Só falta a bandeira lá. Qual é o número agora? Qual é o número novo lá agora? 17. Não é 17, 18. 22. 22? É 22, 22? 22, 22. Puta, você cheirou um candidato. Perfume de candidato. Amigão. Muito bem. Amigão. Bom, queria agradecer seu papo aqui com a gente. Você já deu várias colheres de chá. Quando você teve Covid, atendeu a gente. Fez depois a live lá, com o Bolsonaro. fez aquela live lá com a gente. Obrigado aí você ter vindo aqui trocar uma ideia aqui com o Pânico.